Meu filho precisava de sangue. Agora. Tiago, meu menino, 14 anos, tinha sofrido um acidente feio de bicicleta. O hospital ligou, era urgente, hemorragia interna. Eu cheguei no pronto-socorro voando, o coração na boca, já arregaçando a manga da blusa. Meu tipo sanguíneo é o mesmo dele. A enfermeira me levou correndo para a sala de coleta. Tudo aconteceu rápido. Agulha, bolsa, o meu sangue descendo pelo tubo transparente. Aquele sangue que ia salvar meu filho. Quando saí da sala, zonza, mas aliviada, foi aí que ouvi. Minha sogra, Dona Amélia, estava no corredor conversando com uma das técnicas de enfermagem. A voz dela não era baixa. Ela queria que eu ouvisse. Ainda bem que vocês lavam esse sangue todo antes, né? Purificam, porque vai que tem algo ruim nela que passa para o meu neto. Eu congelei no corredor. A técnica, sem graça, apenas murmurou algo e se afastou rápido. Mas Amélia continuou, agora olhando diretamente para mim. O sangue Ferreira é forte. Espero que limpe qualquer impureza. Impureza. Eu sou Beatriz, tenho 42 anos. Naquele momento, eu era casada com Marcos, o filho perfeito dela, há 15 longos anos. Filha de uma costureira do interior, eu nunca fui boa o suficiente para a família Ferreira. Mas ali, naquele corredor, acabando de doar sangue para salvar meu filho, eu fui reduzida à sujeira, à contaminação. Eu olhei para o Marcos, meu marido. Ele estava encostado na parede, olhando para o chão. Ouviu tudo e não disse uma única palavra. Aquele silêncio não foi covardia, foi cumplicidade. Ele concordava com ela. Naquele dia, mesmo salvando meu filho, eu não era a heroína. Eu era o risco, a peça defeituosa na perfeita linhagem Ferreira. Mal sabia Dona Amélia que era exatamente esse sangue que iria queimar a língua dela e destruir o castelo de mentiras que ela construiu. Meu filho, graças a Deus e ao meu sangue impuro, se recuperou. Tiago saiu do hospital uma semana depois, sem sequelas. Mas o meu casamento? Esse morreu naquele corredor. O silêncio de Marcos, a cumplicidade dele em me ver ser humilhada, foi algo que eu não consegui engolir. Não teve volta. 3 semanas depois do acidente, eu estava em casa, no pequeno escritório que dividíamos. Tiago estava na escola. Eu havia decidido. Ia pedir o divórcio. Estava encaixotando minhas coisas, separando documentos. Ao esvaziar o armário alto, uma caixa de madeira pesada caiu da prateleira superior, quase acertando minha cabeça. Ela estava empoeirada, lacrada com fita adesiva amarelada pelo tempo. Na tampa, uma etiqueta escrita à mão: Pertences, pai. Era a caixa com as coisas do falecido seu Ferreira, o sogro que morri sem conhecer direito. Marcos tinha guardado ali quando a gente se mudou, mas nunca havia aberto. Um dia eu vejo isso, ele sempre dizia. Eu hesitei, mas algo me empurrou a rasgar a fita. Dentro havia relógios antigos, uma medalha militar, óculos de leitura e um envelope pardo, grosso, no fundo da caixa. Abri o envelope. Eram cartas, amarradas com uma fita de cetim que um dia foi azul. Eram cartas para Amélia, mas não escritas pelo sogro. A letra era diferente, mais forte, mais jovem. Minhas mãos tremiam. Eu puxei a última carta do maço. O papel era grosso, amarelado. E o conteúdo, o sangue fugiu do meu rosto. Era uma carta de despedida, de um homem chamado Afonso. E ele dizia: Amélia, eu te imploro, não faça isso. Não se case com aquele homem só pelo dinheiro e pelo sobrenome. Ele pode te dar segurança, mas eu te dei um filho. O nosso Marcos merece saber quem é o pai dele de verdade. Não me tire o direito de vê-lo crescer, mesmo que seja de longe. Eu vou respeitar sua escolha, mas um dia a verdade vai aparecer. E você vai ter que olhar no olho do nosso menino e explicar por que escolheu uma mentira. Eu tive que ler 3 vezes para acreditar. O nosso Marcos, meu marido, o filho de ouro,
o herdeiro do sangue Ferreira, que, segundo Amélia, era forte e puro demais para se misturar ao meu. Ele não era um Ferreira. O sogro que criou Marcos sabia. Ele tinha guardado as cartas, talvez como seguro, talvez como fardo, mas ele sabia. E Amélia tinha vivido uma mentira a vida inteira. O orgulho de Dona Amélia, a arma que ela usou para me destruir, era uma fraude. E eu tinha a prova ali, na minha mão. Eu guardei as cartas. Por uma semana inteira, eu não disse nada. Eu apenas observei. Observei Marcos, que mal me olhava nos olhos, fugindo da culpa. Observei Tiago, meu filho, que sentia a tensão na casa, mas não entendia o porquê. Na quarta semana após o acidente, pedi o divórcio. Marcos não se opôs. Ele parecia aliviado, na verdade. Como se aquilo resolvesse a culpa dele sem que ele precisasse pedir desculpas. Sem que ele precisasse admitir que concordou, naquele corredor, que meu sangue era inferior. Mas, obviamente, Dona Amélia não ia me deixar sair em paz. 2 semanas depois, ela exigiu uma reunião, na casa dela, com os advogados. Para acertar as contas da separação, ela disse ao telefone, com aquela voz de quem dá ordens. Eu fui. Mas eu não era mais a Beatriz que chorava baixinho no corredor do hospital. Eu estava com o queixo erguido e o envelope pardo dentro da bolsa. A sala de jantar estava montada como um tribunal. Amélia na cabeceira, Marcos ao seu lado, claro, e 2 advogados engravatados. Beatriz, Amélia começou, antes mesmo do café ser servido. Vamos ser rápidos. Você entrou nesse casamento sem nada e vai sair sem nada. Marcos, por bondade, vai pagar uma pensão justa ao Tiago. Mas da casa, dos bens da família Ferreira, você não encosta em um tijolo. Ela sorria. Aquele sorriso de desprezo que eu conhecia tão bem. Você nunca foi uma de nós. Filha de costureira, sem sobrenome, sem linhagem. Você foi um acidente. Um desvio de caminho do meu filho. Agora vamos corrigir isso e devolver a ordem às coisas. Eu respirei fundo. Olhei para o meu marido, que olhava para a própria gravata como se ela fosse a coisa mais interessante do mundo. Dona Amélia, comecei, com a voz tão calma que até eu me surpreendi. A senhora tem razão. O nome Ferreira realmente tem muito peso. É uma responsabilidade e tanto carregar esse sobrenome, essa linhagem, esse sangue. Ela assentiu, satisfeita, o sorriso se alargando. Finalmente entendeu seu lugar. Entendi, eu disse, abrindo a bolsa devagar. Mas eu só tenho uma dúvida. O nome Ferreira é realmente o mais importante nesta sala? Ou, por acaso, o nome Afonso lhe diz alguma coisa? O sorriso de Amélia congelou. Foi como se o ar tivesse sido sugado da sala. Marcos levantou a cabeça, confuso. Afonso? Que Afonso? Amélia ficou branca. Mais branca que as paredes da sala, mais branca que a toalha de linho da mesa. O que você está insinuando, sua insolente? Eu não levantei a voz. Apenas tirei a carta amarelada do envelope e deslizei pela mesa de mogno até ela, devagar, como quem coloca a carta vencedora no pôquer. O nosso Marcos merece saber quem é o pai dele de verdade. Amélia tentou pegar a carta, mas as mãos dela tremiam tanto que ela não conseguiu segurar. O papel deslizou. Marcos foi mais rápido. Ele leu. Li o rosto dele mudar a cada linha. Eu nunca vi um homem se quebrar daquele jeito. O rosto dele passou de confusão para choque e depois para uma dor profunda, crua, de criança abandonada. Ele olhou para a mãe com olhos que eu nunca tinha visto nele. Mãe? O que é isso? Dona Amélia não respondeu logo. Ela apenas me fuzilava com os olhos, o ódio puro queimando naquele olhar. O império dela, construído sobre o sangue puro Ferreira, tinha acabado de ruir com um pedaço de papel que o próprio marido dela guardou como verdade. Isso não prova nada. Ela finalmente guinchou, a voz fina, desesperada. São cartas velhas,
fantasias de um homem rejeitado. Fantasias? Eu disse calmamente. O seu falecido marido guardou essas cartas a vida toda. Por quê? Por que um homem guardaria provas da traição da esposa? A menos que ele soubesse que era verdade? A menos que fosse o preço que ele pagou por um casamento de conveniência? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marcos amassou a carta na mão, tremendo. Ele não olhou para mim. Ele só olhava para a mãe, com os olhos de um menino perdido procurando explicações que nunca viriam. A vida inteira, ele sussurrou, a voz embargada. Você me criou odiando quem não era do nosso sangue. A vida inteira me fez acreditar que o sobrenome Ferreira era sagrado, que nossa linhagem era pura, que eu era especial. A vida inteira humilhando a Beatriz porque ela era inferior. E eu não sou nem Ferreira de verdade? Dona Amélia tentou falar, os lábios tremendo. Marcos, filho, você tem que entender. Seu pai, o Ferreira, ele me deu tudo. Sobrenome, casa, respeito. Ele sabia. Ele aceitou. Ele te criou como filho. Ele me deu um nome que não é meu. Marcos gritou, socando a mesa com tanta força que as xícaras de café pularam. Os advogados se encolheram nas cadeiras. Você me fez humilhar minha esposa. Você fez eu ficar calado enquanto chamava o sangue dela de impuro. Tudo baseado em uma mentira sua. Eu fiz isso para te proteger. Ela gritou de volta, finalmente mostrando o desespero, as lágrimas começando a descer. Para te dar uma vida que Afonso nunca poderia dar. Ele não tinha nada. Era um operário, um ninguém. E você me transformou num ninguém que se acha alguém. Marcos berrou, levantando da cadeira, a carta amassada ainda na mão. Eu virei você, mãe. Virei essa mentira ambulante que julga todo mundo. Eu me levantei. Todas as cabeças se viraram para mim. Eu não tinha mais nada a dizer para eles. A bomba já tinha explodido. Meu trabalho ali estava feito. A minha parte na família Ferreira acabou. Eu disse, calma, pegando minha bolsa. O meu divórcio, Marcos, agora é com você. Não com a sua mãe. Resolva isso com o seu advogado. Andei até a porta da sala. A mão já estava na maçaneta quando eu parei. Virei só o rosto, olhando para Dona Amélia uma última vez. Ela estava encolhida na cadeira, 10 anos mais velha em 10 minutos, o rosto manchado de rímel. Ah, Dona Amélia, eu disse, e minha voz saiu firme, sem ódio, apenas com verdade. Sobre o meu sangue, aquele que a senhora chamou de impuro no hospital. Ela me olhou, destruída. Pelo menos eu sei de onde ele veio. Ele é honesto, ele é de verdade, e foi ele que salvou seu neto. Eu fechei a porta, e pela primeira vez em 15 anos, eu respirei ar puro. Eu não pedi nada no divórcio, não precisei. Marcos, num misto de culpa esmagadora e vergonha, me deu mais do que eu jamais pediria. A casa que morávamos ficou para mim e Tiago. Pensão generosa. Ele assumiu a responsabilidade pelo que fez, ou melhor, pelo que não fez quando deveria ter me defendido. Ele se afastou da mãe. A relação deles nunca mais foi a mesma. Ouvi dizer, meses depois, que Amélia vivia reclusa, que as amigas do clube pararam de ligar, que o sobrenome Ferreira não abria mais portas como antes. A verdade tem esse poder. Ela não precisa gritar, ela só precisa existir. Hoje, eu e Tiago moramos naquela casa, só nós dois. O ar aqui é mais leve, tem risada, tem música, tem paz. Outro dia, Tiago chegou da escola e me abraçou do nada. Daquele jeito desengonçado de adolescente que ainda não sabe bem como demonstrar afeto. Mãe, eu tenho orgulho de ter o seu sangue. Ele não sabia de tudo. Não sabia das cartas, do Afonso, do segredo da avó. Mas ele sabia do hospital. Ele tinha ouvido naquele dia o comentário venenoso da avó sobre mim. E ele escolheu o meu lado. Naquele momento, com meu filho nos meus braços, eu soube que estava curada. A humilhação no hospital,
A voz da Amélia chamando meu sangue de impuro. O silêncio. Covarde do Marcos. Tudo isso virou cicatriz. Doeu, mas passou. Eu não sei o que é mais forte, o sangue ou a verdade. Mas eu descobri que o amor próprio é mais forte que os dois. E que às vezes a maior vingança não é destruir quem te humilhou. É simplesmente se levantar, limpar as lágrimas e viver bem sem precisar provar nada para ninguém. O sobrenome Ferreira continua por aí. Mas agora todo mundo sabe. Ele foi construído sobre mentiras. O meu sangue, aquele que não prestava, continua, correndo nas veias do meu filho. Sangue honesto, sangue verdadeiro, sangue de quem não precisa de sobrenome para ter valor. E você? Já guardou um segredo que poderia destruir alguém que te humilhou? Ou faria diferente? Conta aí embaixo.